Graça, paz e misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus por esta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Tem uma palavra de revelação para o teu coração nesta noite. Para você, para a igreja. Eu estava ali e o Espírito do Senhor me disse claramente: Sansão foi chamado. Sansão era nazireu, escolhido, debaixo da promessa e da palavra e da vontade de Deus. Ele teve um bom tempo, obrigado, amado. Um bom tempo, ele trouxe grandes vitórias para Israel. Mas um tempo ele se envolveu com o pecado e ele caiu, não é? E o seu segredo, o seu grande segredo foi descoberto, que era os seus cabelos, as suas tranças. Então rasparam toda o seu cabelo, vazaram os seus olhos e o colocaram para estar sobre um moinho ali, sendo ali humilhado, sendo ali, não somente ele, mas os planos de Deus na vida dele, os propósitos de Deus na vida de Sansão. Mas a palavra que o Senhor diz a você, a nós, ao meu coração nessa noite, é a seguinte: o cabelo dele começou a crescer. Teu cabelo espiritual também está começando a crescer, meu amado. Recebe essa palavra de revelação da parte do Senhor. Os teus cabelos espirituais estão nascendo. E quando esses cabelos começam a nascer, Sansão se lembra lá atrás do grande Deus que sempre esteve presente na vida dele. E ele então orou ao Senhor, pediu ao Senhor, e o Senhor o atendeu. Quero que você entenda o seguinte: 2018, o que ficou para trás, chegou até o dia de hoje. Estamos entrando em 2019. Os seus cabelos estão crescendo. A força e o poder do Espírito Santo na tua vida vai ser maior do que era antes, como foi na vida de Sansão. Quando ele teve o momento de confessar o seu pecado, de procurar a luz de Cristo, procurar realmente andar nos caminhos do Senhor, dentro da sua palavra, seus cabelos cresceram, ele orou, e o Senhor deu uma grande vitória a ele. Ele morreu ali, mas ele foi vitorioso, porque o Senhor esteve na vida dele até no último respirar. É esta palavra que Deus traz ao teu coração. Confia, os teus cabelos estão crescendo, a tua força vai ser renovada. A presença de Deus é verdadeira na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Hebreus 4, 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Oramos, Senhor, sobre a tua palavra. Fala conosco. Nós temos sede do Deus vivo. Queremos conhecer mais a tua palavra, como o apóstolo Pedro nos ensina: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mais uma noite
Estamos aqui pela fé, Senhor, mergulhados nas águas vivas do Espírito de Deus, na Tua presença. Revela-te a nós, fala conosco, anima e fortalece o nosso coração, e traz uma noite abençoada para cada um de nós. Revela-te e fala conosco. Nós oramos ao Senhor com gratidão em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração baseado nesse versículo 12. Nós estamos trabalhando e buscando um tempo de avivamento, um tempo de vida maior e melhor com Deus, não é verdade? E a pessoa mais interessada e mais avivada está conosco, é a palavra de Deus. Porque nós começamos a ler que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, não é? Jesus ali com Satanás, ele disse que nem só de pão, na hora da tentação, nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. O que Deus mandou trazer ao nosso coração nessa noite? Para que você valorize a palavra, para que você quer um verdadeiro avivamento, um permanente avivamento, coloque os teus olhos na palavra de Deus. Não é em mim não é no pastor Júnior, pastora Paulo, no pastor Murilo, pastora Ana Carolina, em alguma pessoa, não. Coloque os teus olhos na palavra de Deus, porque ela é viva. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós conhecemos, Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, outra versão diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Valorize, coloque o teu coração dentro da palavra de Deus, coloque o teu coração à disposição no altar de Deus. Ele pode mudar todas as coisas, Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que tira todo o nosso semblante carregado e triste e nos dá um semblante de alegria permanente. Glória a Deus. Valorize a palavra, ame a palavra, ande com a palavra, entende? É muito importante. Quem está nas células está crescendo, porque a palavra é o objetivo principal. Nós estamos vivendo agora um tempo de avivamento, e aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus é viva. Eu fui ver no dicionário o que significa avivamento, o que isso significa, e disse que o avivamento é reanimar-se, reanima as pessoas. Você não está precisando de de um novo ânimo, de uma força neste ano? Certamente. Mas o avivamento significa vigor, despertar. É como que é Deus colocando dentro de nós, nosso coração, perto de nós, um relógio, um despertador espiritual, para despertar a nossa fé, despertar a nossa atenção para a sua palavra. Como é bom amar a palavra de Deus. Eu tinha meus 18 anos, recebi uma palavra profética, Deus colocando na minha vida o dom da palavra. É o que eu mais amo, é o que eu sei fazer, minha especialidade é estudar, meditar e viver e praticar a palavra de Deus. Quero deixar esse legado para você, quero passar isso para você. É grande a nossa responsabilidade em poder apresentar a você a verdade, porque Jesus falou, Ele falou assim, que os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele nunca passarão. Não vai passar nunca a palavra dele. E a palavra dele é de poder, é de vida, é de ressurreição, é de transformação, é de vencer Satanás.
palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz porque ela tem poder para desfazer todas as obras do diabo. Não é isso que lá em 1 João está escrito? Porque é para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo, meu irmão, tem cirandado a nossa vida. O diabo, ele fica maquinando armadilhas para esfriar e combater a nossa fé. E a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, é com poder. Você só vai vencer Satanás, vencer as trevas, vencer o pecado que tão de perto nos aproxima através da palavra de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite para a gente entender um pouco mais a palavra do Senhor. Não é ler, é meditar, entende? Estudar, ter tempo. Nós temos tanto tempo para tantas coisas, e às vezes para a palavra de Deus nós não temos tempo. Lembramos dela quando vamos ao culto de quinta-feira, ou vamos aos domingos, ou seja, às vezes até uma vez por semana, ou 2, 3 vezes ao mês, nós estamos ouvindo a palavra, e esquecemos de meditar na palavra de Deus. Teve no começo, quando Deus separou o seu povo e prometeu, Deus promete e cumpre, trazer e dar uma terra prometida, uma terra que manava leite, que manava mel. Deus escolheu uma terra boa para o seu povo, não é? Lá foram os espias, tal, você conhece toda essa história, mas Moisés morreu. Aí Deus chamou Josué para uma conversa, e ele começou a conversar, e ele deixou uma palavra forte, porque Deus vem animar o nosso coração, amado. O interesse de a palavra ser viva, ela é entrar dentro de nós e nos reanimar, trazer ânimo ao nosso coração, trazer força ao nosso coração. Josué, lá está em Josué capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar o livro da lei, não se aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, antes medita noite e dia, segundo tudo quanto está escrito na palavra. Então, aí virá o melhor. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué recebeu aquilo e tremeu. Falou: nossa, Deus falou comigo para eu falar da palavra, para eu meditar na palavra, para eu não fugir da palavra, para eu não me esconder da palavra. Ao contrário, como o salmista nos ensina, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquele que está de pé, olhe, cuide para que não caia. A palavra de Deus é séria, muito séria. Por isso que nós temos que voltar neste ano os nossos olhos mais para a palavra de Deus. Entende? Glória a Deus. Josué tomou aquilo para a sua vida, e ele então praticou. Ele não parou, não cessou de praticar, de falar, de ensinar a palavra do Senhor. E chegando lá no fim da sua vida, você sabe muito bem, eu acho que Josué nunca pensou que o que ele disse para o povo fosse tão dita por nós há 3, 4 mil anos. A palavra que ele disse para o povo, falou: gente, vocês querem servir a outros deuses? Pode servir, não tem problema nenhum. Quem sou eu para te condenar? Mas eu, Josué, minha casa, minha família, serviremos ao Senhor.
Josué nunca pensou acho que nem passou pela cabeça dele, que o que ele disse ia ser tão dito, tão lembrado na palavra de Deus, não é? É um versículo difícil, hein, gente? É um versículo que é difícil de acontecer, mas quando acontece, eu vejo famílias inteiras aqui dentro, famílias inteiras em outros ministérios. É maravilhoso, é tremendo. Sempre a pastora Paula fala que ela era única, de repente toda a família está aí. Entende? Glória a Deus, porque Josué deixou esta palavra. Ele levou em conta o que Deus lhe disse pessoalmente. Deus o animou. Quando Abraão estava com 75 anos de idade, Deus chegou e trouxe um ânimo para ele. Trouxe uma palavra viva: olha, eu vou te dar um filho. Você vai ver só que bênção que vai ser esse filho, vai ser o teu herdeiro, filho da promessa. Demorou 25 anos, mas Deus cumpriu. Tem coisas na minha vida que está demorando mais de 40 anos, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma bênção, ou até um filho, não sei, não é? Mas pessoas dentro da palavra, pessoas que eram estéreis, pessoas que não podiam gerar, geraram porque Deus deu uma palavra de vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te dar uma palavra de vida, para você crer que neste ano você não vai ficar entre altos e baixos, estou bem, não estou bem, estou mal, não estou mal. Não, você vai ter um andar diferente neste ano, porque Jesus está sempre na tua vida. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra na vida de Josué. Um tempo importante, porque a terra prometida, Canaã, estava aí diante dos olhos dele, e Josué era a pessoa que ia entrar lá, ele e Caleb, porque todo aquele povo que pecou, não entrou ninguém, porque eles desprezaram a palavra de Deus. Quanta gente que eu conheço que despreza a palavra de Deus, que brinca com a palavra de Deus, que zomba com a palavra de Deus. Mas Josué e Caleb não. Vamos subir com ânimo, porque aquela terra que o Senhor prometeu, Ele vai dar para nós, e nós vamos beber leite lá, nós vamos comer lá frutos maravilhosos, vou experimentar do mel lá, porque Deus já preparou. Quando Deus fala, meu irmão, sai da frente, Ele vem e cumpre. Ele é fiel, Ele é poderoso. Aí chega em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia está nos mostrando o caminho da eternidade, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Sabe qual que é o comportamento de Deus? Sabe qual que é a atitude de Deus? A mesma que Ele teve com Josué. Ele falou assim: bem-aventurados, felizes, os que leem a palavra. Mas aí eu fui lá no original, lá no hebraico, para saber o que é ler. É ler em voz alta, não é fazer aquela leitura silenciosa. Não, meu irmão, leia em voz alta, porque o diabo tem que escutar que a palavra está com você, está em você e vive em você. Aquele que lê em voz alta, e aqueles que ouvem a palavra, as palavras da profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Deus é completo. Deus, Ele fala, mas Ele te dá a bênção. O tempo está próximo. Está chegando a nossa hora, gente. Nós vamos subir esses céus aí, encontrar com Jesus nos ares. Você crê? Amém? Parece que não. Você crê? Nós vamos encontrar o Senhor aí nos ares. Glória a Deus, porque Ele é fiel. E bem-aventurados agora, neste tempo,
os que leem a palavra do Senhor em alta voz, ouvem as profecias deste livro sagrado e guarda no seu coração, pratica no seu coração, porque o tempo chegou, o tempo está próximo. Isso é o andar da palavra de Deus nessa noite até agora, Deus cumprindo tudo. Glória a Deus. A palavra de Deus é o que Deus colocou mais forte no meu coração. Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Tem uma versão da Bíblia Viva que fala que a palavra de Deus ela é mais afiada do que o punhal mais afiado que existe. Assim é a palavra de Deus. Às vezes a gente lê assim, mas o que é isso aqui? Como é que é mais cortante? Por quê? O que ela faz? O que ela pode fazer na minha vida, na igreja, no povo? Pode fazer tanta coisa, gente. Eu estava meditando e Deus me deu uma lista enorme, mas eu cortei, porque tanta coisa que precisa cortar dentro da gente, tanta coisa que Deus precisa mexer dentro de nós, gente. Uma das coisas que eu tenho percebido aqui no nosso meio, é muito forte isso. Eu tenho visto pessoas com medo. Parece que o espírito de medo anda se alojando, tentando se alojar nas nossas vidas. É medo, é o espírito de medo. E eu não condeno nem a mim, nem a você, porque a gente tem que deixar esta palavra cortante, cortar este medo nesta noite em nossas vidas. Quando Adão e Eva pecaram, nós estamos nus, correram, fizeram lá um negocinho lá, umas folhas, se envergonharam e se esconderam. Ô irmão, não dá para esconder de Deus não. Não dá. Se esconderam de Deus. O Adão acho que nem chamava antes, porque quando tinha tanta comunhão, Adão já sabia a hora que Deus vinha e ele ia lá, na maior alegria. Agora Deus chegou, Deus sabe todas as coisas, mas Deus queria saber qual era a situação de Adão. Adão, não houve resposta. Aí de repente ele pôs a carinha para fora assim, fala: Deus, o que foi? Sabe o que acontece, Deus? Nós olhamos, estamos nus, tive medo e me escondi. Olha de onde vem o medo, lá do jardim do Éden. E quem traz o medo? É Deus? Não, é o diabo que traz. Com as suas astutas armadilhas, ele que vem com o medo sobre a nossa vida. E quem é que vai cortar o medo? É a Rivotril? É dormir mais, dormir menos? É o médico, é o psiquiatra? É a terapia? Meu irmão, pode até te ajudar, mas aqui está dizendo que a Bíblia é mais cortante do que um punhal mais afiado. Precisa cortar esse medo na nossa vida, precisa cortar esse espírito de medo. O medo está levando tantas pessoas à morte, ao suicídio. Gente da igreja, gente crente. Judas Iscariotes era crente, ele não era um ímpio, ele andou com Jesus, ele ouviu tudo, e ele praticou o suicídio, como a gente já falou no culto aqui, da ceia. Quanta gente se suicidando, meu Deus, Deus tenha misericórdia, gente, porque nós somos seres humanos. Se nós não estivermos na palavra, estivermos em Cristo, como o pastor Moreira ministrou aqui, pastor Júnior, a gente tem que estar nele, tem que estar em Cristo, entende? Esta palavra verdadeira de Deus, que é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, ela corta algumas coisas que eu anotei aqui, e se identificar em você, saiba que a palavra de Deus tem sucesso nessas coisas que vamos falar aqui, para tirar da nossa vida.
Existem em nossos corações raízes da insatisfação. Meu Deus do céu, como nós somos pessoas às vezes insatisfeitas com tantas coisas que acontecem conosco. Insatisfeito por isso, por aquilo. Se você tiver nessa noite alguma insatisfação por algum motivo, a palavra de Deus é mais cortante, e ela pode cortar isso daí dos nossos corações. Raízes de incredulidade, raízes de mentira, gente. Mentira dentro da igreja, dentro do meio do povo. A gente sabe disso. É a força do pai da mentira que nos leva a mentir. Só a palavra de Deus corta isso definitivamente das nossas vidas. Raízes de amargura. Tem gente tão amarga. Você vai conversar, parece que em vez de sair aquele hálito gostoso, né, sai um hálito de amargura, amargo. Meu Deus, tem misericórdia. Raízes da morte, já falei. Raízes de feitiçaria, raízes de sexo ilícito, raízes do fracasso, raízes da corrupção, da derrota e as raízes de Satanás. Quem corta é só a palavra de Deus. E continuando aqui, a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções ou os propósitos do nosso coração. Eu não entendia muito isso. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os meus pensamentos. Por quê? Para quê? Eu questionei isso a Deus. E por que esta palavra ela confronta os propósitos do meu coração, as intenções do meu coração? Porque às vezes a gente fala uma coisa e o coração está fazendo outra, e assim vai, e assim a gente se perde na vida, em qualquer situação. E eu fiquei pensando, e Deus me deu uma resposta para mim. Pode ser que essa minha resposta te ajude, não sei. Eu morei em São Paulo 20 anos. E lá em São Paulo, eu aprendi a visitar hospitais, pessoas, crentes e não crentes. E eu conheci um homem negro, desse tamanho, quase 1,5 metros. Hoje ele é falecido, mas ele é meu herói. Sabe por quê? Crente, mulher dele, uma irmã, uma negona bem caprichada, forte, mulher de Deus, consagrada. E o ministério dele me chocou. O ministério dele era o seguinte: chegava final de semana, qualquer dia da semana, ele punha a biblinha dele embaixo do braço. O nome dele era Nilo, e o Nilinho saía para os hospitais. Tem gente que não gosta de hospital. Este ano de 2018, Deus me deu como se fosse um tipo de ministério de estar nos hospitais. E algumas experiências que eu tive, eu passei ao pastor Júnior, porque é importante você amar o próximo. E essa resposta que Deus me deu aqui, que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, eu aprendi na hora da morte das outras pessoas. Porque para Deus, no último momento, Jesus lembrou daquele homem na cruz e deu vida eterna para ele. A Cris está aí, a Cris do Jefferson. Outro dia, no final do ano, ela me telefonou pedindo para fazer uma visita para uma tia de uma amiga dela que veio aqui algumas vezes aqui no culto. E eu nem sabia o nome, não sabia se era crente, se não era crente. E lá vou eu para o hospital São Lucas.
Chegando lá no São Lucas, naquele momento, ela tinha sido transferida para a UTI. E eu fiquei um pouco chocado assim, eu falei, puxa, UTI agora, eu vim para ir no quarto, porque ela estava no quarto. E aí ainda a moça me falou mais, ela está em estado terminal. Aí eu tinha que pegar um exame, olha eu, ó Robertão, eu tinha que pegar um exame da beneficência em frente. Aí eu falei, bom, tá lá, tá bom, obrigado, hein. E saí, fui para a beneficência portuguesa, atravessei a rua e tô lá, da beneficência portuguesa. O Espírito Santo falou claro, eu escutei bem forte, vai na UTI. Vou não, vai na UTI. Aí vou eu lá, com a minha carteirinha de pastor da Compev, apresentei a carteirinha. Foram ver lá dentro se eu podia receber, se eu podia entrar, porque o estado dela já era final. E aí me levaram até lá a UTI. E eu cheguei lá, a mulher totalmente, ela estava cheia de tubo, estava consciente ainda, essa estava consciente. Só estava de fraldão. E eu falei, posso orar? Perguntei para a enfermeira, pode. Quando eu cheguei perto da cama, aparece o médico que ia ver ela. Esse médico, o pai dele, andou comigo, andou com o pastor Lelo e faleceu o ano passado. O pastor Júlio César Fernandes, faleceu ano passado. E eu estive lá no enterro dele. E esse menino é crente, muito crente. A família é muito crente. Em toda a minha vida, olha que eu já visitei bastante, mas Deus mandou falar dessa visita. O médico chegou, pastor, você está aqui, nos abraçamos, nos beijamos, aquele amor de Cristo gostoso, como se eu fosse o pai dele, o pai número 2 dele. Eu nunca entrei no hospital e um médico veio orar junto comigo pelo doente. Ele se prontificou, eu vou orar com o senhor, pastor, vamos orar por essa senhora. Foi uma coisa, eu falei, meu Deus, o senhor está me dando uma surra aqui hoje, um ensinamento que a humanidade precisa aprender, o que é o amor de Deus. Eu não tenho nada não, gente, eu não sou nada, eu fui forçado por Deus, entre aspas, para estar naquele lugar ali, naquele dia. E eu tinha tanta coisa, tinha um monte de coisa para fazer. Mas Deus falou, larga tudo e vai lá. Aí ele falou para mim, ela está consciente. Aí eu vi o nome dela, Vera. Dona Vera, posso orar pela senhora? Eu sou um pastor, vim trazer uma palavra de Deus para a senhora, tal. Falei da palavra de Deus, e oramos. 2, 3 horas depois ela faleceu. Aí você fala assim, o pastor da extrema unção. Gente, entenda isso que a palavra diz, que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se Deus não me leva lá, gente, se eu não obedeço à voz do Senhor, eu não sei se essa mulher foi para o céu ou não, se vai para a eternidade conosco ou não, mas Deus pode me dar uma grande alegria. Olha, lembra aquele dia lá? Então, ela está aqui, ó, vem cá, ela está aqui na eternidade, porque quem faz a obra não é o Roberto, não é o Monte Santo, é a palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda, a força e a palavra de Deus, como ela entra dentro dos pensamentos das pessoas e dentro do coração, para salvar, para dar vida eterna. A dona Elza me procurou, a esposa do seu José. Se você não, do irmão Lopes, não fica muito preocupado não, porque muitas vezes eu vou orar e a pessoa morre, mas tem muitas vezes que eu vou orar e a pessoa vive. Então pode me chamar, viu? Não tem problema não, entendeu? Pode me chamar. Você deve ver que você está meio assustado assim, né? Hein? Lá no hospital regional,
Hospital estadual. Nossa, como eu tenho ido lá. Esse ano eu fui um monte de vez lá. Um monte de vez lá. Né, Ricardo Maia? Nós fomos lá, o Ricardo Maia foi comigo lá. Oramos por 4 crianças. Aí eu fui orar por um homem lá na UTI, o homem morreu 3 horas depois. Você lembra disso? Lembra. Mas aí a irmã Elza falou: pastor, a minha, acho que é tia, ou irmã da minha mãe, não sei, é um parente dela, está nas últimas. O senhor pode ir lá? Vamos lá, irmã. Vou lá. E chego eu lá. Mulher tem 71 anos de idade, câncer no pulmão, cheio de aparelho, mas está no quarto. E do lado dela está a irmã dela. A irmã dela. Então eu cheguei, falei da palavra, que eu amo falar da palavra de Deus nessa hora. Falei da palavra, orei pela mulher, orei pela irmã dela e vim embora. É o que eu faço. Vou lá e oro. Eu não sou Deus. É Deus que dá vida. É Deus que tira a vida. É Deus que tem o poder. Não vai rir não, hein? 3 horas depois ela morreu. Mas lá teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ela e a família. Porque o espírito dela não está em coma não. O espírito dela está escutando. Pode decidir. Pode ainda no último fôlego de vida receber Jesus no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, não vai rir também, por favor, não ria. Leito 5, algumas pessoas já ouviram falar sobre isso, do hospital de base, olha lá atrás, ó. Leito número 5 do hospital de base. 2 pessoas da igreja aqui que eu fui visitar, elas morreram. Uma morreu na minha frente, que foi a Roberta, e a outra foi a mãe da Gislene. Leito 5, se você tiver alguém por lá, se quiser me chamar, estou lá, estou disposto para ir também. Mas eu quero que você entenda, às vezes a gente fala assim você entende? Para você também, se você for chamado para orar por alguém, faz esse esforço, é um ato de justiça, é aquilo que você faz assim, ó, com amor, entende? Não é? Acho que é irmão da Ruth, não sei, eu sei que eu conheço, acho que é cunhado do Márcio, estava lá na UTI, o cara, eu fui lá no hospital regional, estava em isolamento, cheio de aparelho, e coisa aqui, coisa ali, eu falei, esse aí já era, orei e vim embora, está aí até hoje, entende? Eu vou entender Deus? Eu não entendo Deus, nem quero entender Deus, eu quero entender essa palavra louca aqui, que mexe com a minha vida. Às vezes a gente leu esse versículo, sabe 500 vezes, de frente, para trás, no meio, mas se você começar a viver e praticar, aí você começa a entender que a palavra de Deus é apta, ela está preparada para discernir os pensamentos e os propósitos, as intenções do nosso coração. Vai, meu irmão, vai na fé. Se morrer, glória a Deus, se viver, glória a Deus. Né, pastora Ana? Bom, para a gente terminar aqui, amados, Deus me ensinou naquele dia, nessas visitas, Deus me deu ânimo, porque no dia que a gente vive assim, nessas tribulações, gente, eu não paro de servir ao Senhor, todo dia estou para um canto, para o outro, entende? E ainda não faço mais, porque às vezes não dá para fazer, senão eu faria mais ainda, às vezes tem alguns impedimentos. Mas Deus me ensinou a amar as pessoas, não é crente não, amar o Aiden, ir lá visitar ele, ou a Letícia, o Fernando, é fácil, mas vai lá no hospital, você nem sabe o nome das pessoas, essas pessoas aí, nem o nome eu sabia, mas você vai lá, gente, você sai de lá assim, ó, parece que você está, sabe, não sei te dizer, parece que você está assim, carregando Deus dentro de você, é uma sensação tremenda. Quando você recebe a notícia da morte, você fez a sua parte, e a palavra de Deus certamente fez a parte dela, e Jesus, que é maravilhoso, que é o Pai da eternidade, Ele certamente, Ele também salvou e salva essas pessoas também. Para encerrar, eu quero falar mais uma coisinha rápida aqui.
Segunda-feira, pastor Alex falou de uma situação que o barco recebeu lá uma tempestade, os ventos, e Jesus se apresentou naquela madrugada para estar com eles. Pedro andou um pouco sobre as águas, Jesus entrou e ali o vento cessou quando entraram dentro do barco. Mas eu quero comentar rapidamente aqui, um dia Jesus falou assim: vamos passar para a outra margem. E eu quero dizer para você, meu irmão, passe da margem de 2018 e vá para 2019, porque Deus tem coisas grandes na tua vida, poderosas, coisas que você nem imagina. É aquilo que Deus falou para Jeremias. Para Jeremias, que Deus ia mostrar a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia ainda. Deus pode revelar a cada um de nós, sabe, nos levantar, sermos homens e mulheres de Deus. E naquela noite Jesus estava dormindo e o temporal de vento veio e aquelas ondas altíssimas cobriram o barco e o barco já estava enchendo de água, mas Jesus estava dormindo. Chegaram lá: Jesus, você não está cheio de água aqui, a coisa está difícil. Jesus acordou, despertou tranquilo. A Bíblia diz que ele despertou, ele não levou um susto assim: nossa, o que está acontecendo? Não, Jesus não é assim não, irmão. Nós somos assim. Nós somos assim. Jesus não. Despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: calma, acalma-te. Esse é o Jesus que está na nossa vida, entende? Só que Jesus tinha um plano tremendo no coração. O Espírito de Deus moveu Jesus para outro lado da margem. Chegou em Gadara. Lá em Gadara tinha um homem furioso, possesso. Ele andava de noite e de dia para lá e para cá. Prendiam ele com corda, com ferro, com grilhões. Ele arrebentava tudo. Um homem que ninguém podia chegar perto. Mas Jesus tinha plano na vida daquele homem. Como Jesus tem plano nas pessoas que muitas vezes são contra nós. Entende? Aquele homem não tinha uma cama para dormir, porque a Bíblia diz que ele dormia nos sepulcros. Dormia ali no cemitério. Ele subia no sepulcro, ia para os montes, voltava, ficava gritando, clamando. Um homem lunático, não é? E a Bíblia diz que ele pegava pedra, ficava se ferindo com pedras. Um homem possesso de demônios. Você ia nessa? Eu ia nessa? Eu acho que não. Eu acho que não, vamos ser sinceros. A gente não ia encarar um cara desse não. Mas Jesus estava preparado. Sabe por que Jesus estava preparado? Jesus não estava olhando aquele homem não. Jesus estava olhando lá na frente. Jesus estava olhando lá em Decápolis. 10 cidades que precisavam de avivamento, precisavam de testemunho, precisavam da palavra de Deus. É isso que Jesus quer que você enxergue. Quando eu vou ao hospital, eu não estou enxergando a morte, eu estou enxergando lá na frente a vida e o avivamento eterno que Deus tem para essas pessoas. Entende? E Jesus desceu, ele pôs o pé assim na terra. Já aquele homem endemoniado, os demônios, não é o homem, os demônios já correram ali. 6.000 demônios, é uma legião, e se prostraram diante dele. Diante dele tem que se prostrar, meu irmão. Não tem jeito não, não tem jeitinho brasileiro não. Se prostraram. E ali Jesus só disse isso. Perguntou o nome, legião. Espírito imundo, sai deste homem. Autoridade. Um homem que andava sem roupa, um homem nervoso, furioso, bravo. De repente a Bíblia diz que ele estava assentado
sentadinho, vestido, alguém deu roupa para ele, e em perfeito juízo. É Jesus que faz isso, é a palavra de Deus que faz isso, porque Jesus é a própria palavra. Nos céus testificam o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é a palavra de João capítulo 1. Ele tem poder na sua vida, na minha vida. Pode vir grandes temporais, não tem problema não. Eu não sei se alguma coisa que havia neste homem de Gadara, se às vezes há em nós algumas coisas, não que nós sejamos endemoniados, misericórdia, não é isso, mas algumas coisas, sabe, fica às vezes andando para lá, para cá, desnorteado, sem rumo. Às vezes a gente fica assim, tem pessoas que ficam assim, acho que nunca vai ter um tempo de paz, mas a paz é Cristo, a paz é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer todas as coisas. Temos que aprender, amados, que é o que eu gostaria muito. Eu tenho lutado para aprender a viver pela fé, a viver com os olhos fincados, grudados, melados pela palavra de Deus. Não sou fanático, sou realista, não vivo sem esta palavra dentro do meu coração. Não é aqui na cabeça, no entendimento, não. Eu conheço muita gente sábio que me dá nó na cabeça de tanto que sabe da Bíblia, mas às vezes não está aqui, a coisa tem que chegar aqui, ó, aqui, precisa funcionar a Bíblia. Então não se esqueça, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até divisão, até o ponto de dividir a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções e os propósitos do nosso coração. É isso que Deus queria falar ao nosso coração nessa noite. Estou aliviado e estou abençoado. É fácil estar aqui não, Deus sabe da nossa luta, de poder trazer a você uma palavra de Deus, uma palavra dele, porque a responsabilidade é dele, mas nós temos também que fazer a nossa parte, andar pela fé e andar no caminho da santidade. Que o Senhor te abençoe grandemente e faça produzir dentro de você a sua palavra durante toda essa semana. E quero dizer a você, não sei se você estava aqui ontem ou não, se você crê em visão ou não, mas aqui existe uma árvore nesta altura, toda esverdeada, com frutos abundantes para cada um de nós. Não é frutinho assim não, é fruta grande, fruta abundante para cada um de nós. É para você mesmo, sabe, ter atitudes de fé e momentos de vida aqui neste lugar, e ter realmente grandes experiências em 2019. Conselho: passemos para outra margem. Saia de 2018 e entre em 2019 andando e vivendo pela fé em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pedir ao Ministério do Louvor que chegue aqui à frente, por favor. Nós vamos ter um tempo de oração.